Hello! Você já imaginou o peso e a responsabilidade de ser chamado por Deus? Nós vamos falar de Levítico 8 hoje, que ele fala da consagração dos sacerdotes também. Só que esse chamado, ele é interessante que ele não ficou só no passado. Hoje, em Cristo, a gente também é chamado para ser sacerdote. Já eu falar, você é o sacerdote do lar? Isso é real, que a gente é o representante de Deus diante do mundo e diante de todos também. Então, hoje a gente vai analisar Levítico, capítulo 8, já está aqui selecionado alguns trechos. A gente aprende aqui que servir não é só um privilégio, mas também é um compromisso de santidade, um compromisso de entrega, de obediência. Quero falar para você que está fazendo muito bem para mim gravar esses vídeos, cada vez estudar mais, porque eu falo primeiro para mim, né? Então, se você deseja também, né, crescer espiritualmente, viver o seu chamado com profundidade, continue com a gente aqui estudando, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas, ajude o nosso canal a crescer, a gente chegar a 100, 500 inscritos. Todo dia vai ter um vídeo aqui de um capítulo da Bíblia. Aí também não se esquece, todos os dias tem o 5 AM. Isso aqui é um estudo inspirado no 5 AM, porque cada dia a gente lê um capítulo da Bíblia. E amanhã é o capítulo de Levítico 8. Né? 5 AM é um momento de oração muito bacana, os links estão aqui na descrição, vale a pena você participar. Simbora então, porque Levítico 8 ele vai descrever a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Né? Então cada detalhe aqui mostra, né, desde as vestes até os sacrifícios, eles nos ensina que o chamado de Deus exige preparo, exige santidade, exige uma dedicação total, exige investimento. Eu separei aqui então 5 trechos para a gente analisar. A gente vai começar do versículo 2, onde fala do chamado específico. Você entende que Deus ele deu um chamado para a sua vida, um chamado único, um chamado específico para você, você entende? O que você acha? Você tem noção? Você tem clareza do seu chamado? Alguém já profetizou sobre você, para você, sobre o seu chamado? Porque aqui na palavra está assim, ó, traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros, os cestos de pães sem fermento. Ou seja, Deus aqui está dando instruções claras sobre como consagrar os sacerdotes. Porque o chamado de Deus ele não é genérico, ele separa, ele instrui e ele equipa você para algo específico. Deus tem algo específico na sua vida, pode ter certeza. E aí no verso 6, é da purificação antes do serviço. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Então antes de vestir as vestes sacerdotais, eles foram lavados, né? Ou seja, antes de servir, a gente tem que estar purificado. Em Cristo, essa purificação vem como? Vem pela santidade, pelo temor, pelo arrependimento e, sobretudo, pelo sangue do Cordeiro que nos lava de tudo. Dando sequência no versículo 2, a gente fala aqui sobre o óleo da unção. Eu lembro de Davi, né, quando recebeu o óleo de Samuel. Assim, ó, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e para consagrá-lo. Você tem óleo em casa? Eu tenho óleo aqui de unção, óleo de purificação, óleo de proteção. O óleo simbolizava a presença e o poder de Deus. Ou seja, sem a unção do Espírito Santo, a gente não consegue viver o chamado de Deus, porque é tudo através do Espírito Santo. É Ele que faz as curas, é Ele. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. A gente precisa depender dele diariamente. No versículo 23, já é o sangue que consagra. Você entende que só o sangue de Cristo nos habilita a servir? Olha o que está escrito aqui, ó. Porque tudo aqui aponta para Cristo. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então olha que interessante aqui, olha essa revelação. O sangue ele foi aplicado aqui em partes estratégicas do corpo. Orelha para ouvir, polegar para agir e pé para andar. Então isso mostra que o sangue de Cristo, ele deve consagrar o que a gente escuta, o que a gente faz e por onde a gente anda. A Bíblia ela é muito completa, por isso que a gente tem que ler, meditando, entendendo. Fala, gente, sou apaixonado com essa palavra. Obrigado, Senhor. E para finalizar, versículo 36, ele fala o quê? Ele termina falando de uma obediência completa. Ou seja, a gente está vivendo um chamado de obediência ou apenas de conveniência? Vamos ver aqui o que está escrito no versículo 36. Ó, Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio
de Moisés, ou seja, eles obedeceram exatamente como o Senhor tinha ordenado. Por quê? Porque o nosso chamado, ele não se vive pela metade. Deus quer obediência total. Gente, eu já sofri muito por não obedecer. Eu te falo, obedeça, obedeça. Tá? Então, Levítico 8, ele nos lembra que o chamado de Deus, ele é específico. A purificação vem antes do serviço, né? Quando eles se banharam com água. A unção é indispensável, né? Versículo 2. Versículo 23, o sangue, no nosso caso, na nova aliança, o sangue de Cristo, ele vai consagrar toda a nossa vida. E no 36, ele nos lembra que o chamado exige obediência completa. Então hoje a pergunta que eu tenho para você é: você tem vivido como sacerdote diante de Deus? A sua vida reflete santidade? Reflete entrega? Reflete dependência do Espírito, do Holy Spirit, do Espírito de Deus? Porque Deus está nos chamando nesse mundo, nesse fim dos tempos, por um nível mais profundo de consagração. Esse é tempo de ouvir, né, como está aqui, de ouvir, de agir, de andar de acordo com a vontade dele e não a nossa vontade. Vale a pena servir ele, vale a pena obedecer. Então, se essa palavra ela falou com você, escreve aqui nos comentários que eu quero ver, quero compartilhar, quero interagir com você. Escreve assim, ó, eu quero viver o meu chamado em santidade. E também deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Olha aqui, tantas casas aqui de pessoas que não leem a Bíblia há quanto tempo. Quantas pessoas hoje no mundo estão precisando dessa palavra? Talvez você pode ser esse mensageiro. Você é o mensageiro. Faça isso. E que Deus te abençoe.